Havendo quórum, declaro aberta a 12ª sessão ordinária de 2020, momento esse que solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero cumprimentar a todos os vereadores, na pessoa do vereador Rubinho, aniversariante da noite. Parabéns, Rubinho. Cumprimentar os funcionários da Câmara Municipal, aqueles que nos acompanham, munícipes, seja pela rádio ou pela internet. Desejo a vocês uma excelente noite e muito obrigado pela audiência. Passemos à leitura, discussão e votação da ata 019, da 11ª sessão ordinária do dia 18 de maio de 2020, pelo secretário da mesa, vereador Éder. Boa noite a todos, tenham uma excelente semana. Às 19 horas do dia 18 de maio de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão ordinária de número 11 do ano de 2020, da legislatura 17-20. Sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a leitura, discussão e votação da ata número 17. A ata aprovada por unanimidade. Leitura, discussão e votação da ata 18, também aprovada de forma unânime. No primeiro expediente, leitura das indicações 72 a 76. No segundo expediente, palavra cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara de Itaiandu, podendo ser, inclusive, acessadas pelo link TV Câmara. Ordem do dia, leitura do substitutivo ao projeto de lei 23, leitura do projeto de lei 26, discussão e votação do projeto de lei número 4 do Legislativo, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Discussão e votação do projeto de lei número 5, também do Legislativo, também aprovado de maneira unânime pelos presentes. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar nem assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 25 de maio de 2020. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Os vereadores que estão de acordo com a ata, por favor, permaneçam como estão. Declaro a ata aprovada. Passando a leitura de uma correspondência, pediria a atenção dos vereadores para a leitura dessa correspondência, que é um ofício encaminhado pela mesa diretora ao prefeito municipal. Ofício número 41 de 2020 encaminha solicitação referente ao projeto de lei 65 de 19. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, vimos por meio deste discorrer sobre o projeto de lei 65 de 2019, que trata da planta genérica de valores. Primeiramente, cabe salientar que o projeto chegou em setembro de 2019 nesta casa, juntamente com o projeto do novo Código Tributário, que, por sua vez, tal projeto do novo Código Tributário demandou reuniões, longos estudos e debates com as classes envolvidas. Parte técnica da Prefeitura e também comissão que participou da elaboração do mesmo, o que naturalmente levou tempo, vindo a ser aprovado somente em dezembro de 2019. Este projeto de lei, em questão da PGV, acabou ficando para ser discutido neste ano, visto que, de acordo com o TAG entre a Prefeitura e o Tribunal de Contas, o projeto deveria ser discutido a partir de fevereiro de 2020. Acontece que, neste percurso, fomos assolados pela pandemia do Covid-19. Diante disso, queremos sugerir. A mesa diretora da Câmara, após discutir o assunto, entende que não é razoável pautar o projeto de tamanho impacto econômico para a população, visto que o país inteiro está discutindo reduções de impostos. Não podemos votar numa matéria que aumentará de forma muito significante o IPTU da nossa cidade. Entendemos também a importância deste projeto, que visa trazer uma PGV atual para a saúde financeira do município e, diante disso, e para que não seja perdido todo o trabalho que envolveu a elaboração dessa proposta da PGV, sugerimos respeitosamente que o autor da PL, ou seja, o Executivo Municipal, solicite a retirada do projeto da PGV para possíveis e novas adequações e que seja submetido novamente à Câmara em um momento mais oportuno, assim que vencermos essa pandemia e a crise social e econômica que atinge nossa cidade neste momento.
Certo da atenção de Vossa Excelência, nos colocamos à disposição para ampliar este debate a fim de encontrar o melhor caminho para Itaiandu. Atenciosamente, a mesa diretora. Kleberson, Sérgio Ferraz, Éder e Beni. Esse foi um ofício que a mesa diretora elaborou. Nós discutimos muito acerca desse projeto da planta de valores e solicitamos ao Executivo que ele repense com relação a esse projeto e esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e de crise econômica, que nós não consideramos adequado pautar um projeto desse aqui na Câmara e nem tampouco queremos que ele seja arquivado ou que seja realmente esquecido, porque sabemos da importância dele para o município no futuro. Diante disso, encaminhamos esse ofício e vamos aguardar a resposta do Executivo. Iniciando o primeiro expediente com o requerimento 041. Requerimento de autoria de Luiz Paçoca. O vereador vem por meio deste requerer cópia das requisições para abastecimento e das notas fiscais referentes a esses abastecimentos dos veículos utilizados pela Secretaria de Transportes e Serviços Gerais e pela Secretaria do Meio Ambiente no período de janeiro de 2020 até a presente data. Tal requerimento se faz necessário para conhecimento e fiscalização. Algum vereador tem alguma dúvida com relação ao requerimento? Se todos estão de acordo, permaneçam como estão. Declaro aprovado o requerimento 041, passando ao requerimento 042. Também de autoria de Luiz Paçoca. O vereador vem por meio deste requerer informação do quantitativo de cestas básicas entregue pela Secretaria de Assistência Social no período de 1º de janeiro até 30 de maio de 2020. A justificativa é conhecimento e acompanhamento do trabalho de garantia alimentar à população necessitada. Os vereadores que estão de acordo com esse requerimento, por favor, permaneçam como estão. Então, declaro aprovado o requerimento 042 e ambos serão encaminhados ao chefe do Poder Executivo. Passando às 5 moções. Moção de parabenização número 17, com assinatura de todos os vereadores. Moção requerida pelo vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro, apresentada à mesa, ouvido soberano plenário e dispensadas as formalidades regimentais, foi aprovada a moção de parabenização à ilustríssima senhora Luciana Gaião, coordenadora do ITEC Itaiandu, antigo CVT, pelo trabalho desenvolvido, onde resultou no 4º lugar em relação ao desempenho de gestão, concorrendo com todas as unidades do ITEC do Estado. Aproveitamos para agradecê-la por todo o trabalho prestado neste período. Moção de parabenização número 18, também de autoria de Paulo Henrique Pinto Monteiro. Foi aprovada a moção de parabenização à ilustríssima senhora Lívia Araújo pelo trabalho desenvolvido frente ao ITEC, unidade de Itaiandu. Vários projetos foram desenvolvidos neste período, o que oportunizou o acesso de nossa população a tecnologias ofertadas. Moção número 19. Considerando o falecimento ocorrido da jovem Silvia Amélia Mota, considerando tratar de pessoa estimada por todos, apresentamos à mesa, ouvido soberano plenário, dispensadas formalidades regimentais, a presente moção de pesar pelo falecimento da jovem Silvia Amélia Mota, de eterna lembrança, encaminhando-se cópia aos seus familiares. Moção assinada aí por todos os vereadores. Moção número 20, também assinatura de todos os vereadores, sempre uma moção bem assim, pesada, né? Falecimento ocorrido da senhora Tomásia Mendes. Por se tratar de pessoa estimada por todos, foi apresentada à mesa, ouvido soberano plenário, dispensadas as formalidades regimentais, moção de pesar pelo falecimento da senhora Tomásia Mendes, de eterna lembrança, encaminhando-se cópia desta a seus familiares. Também mais uma moção de pesar, número 21, também assinada por todos os vereadores. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Vera Costa, de eterna lembrança, encaminhando-se cópia desta a seus familiares. Nesse momento, leitura de uma portaria. Senhor presidente. Pois não. Gostaria de fazer o pedido de uma moção também, agora para o Geraldo Meirelles. É uma pessoa que ajudou muito prefeituras na época, cedendo Cascar lá, então é uma pessoa que merece, né? Perfeitamente bem lembrado, Manuel. Passando a leitura de uma portaria. Portaria número 15 de 2020,
determina a data das sessões ordinárias para o mês de junho de 2020. A mesa da Câmara Municipal de Itanhandu, no uso de uma de suas atribuições legais, resolve. Em concordância com o artigo 145 do Regimento Interno da Câmara, ficam estabelecidos os dias 8, 22 e 29 às 19 horas para as sessões ordinárias do mês de junho de 2020. Passando a 3 indicações. Indicação 77, de minha autoria, Éder de Almeida Pinto Benício. Solicito, em nome da população, que seja feito um informativo nas redes sociais para a população, ou mesmo um vídeo explicando o que realmente já chegou de verba ao Executivo e o que já foi usado. O objetivo é a transparência e informação. Indicação 78, de Luiz Paçoca. O vereador solicita que seja providenciada a colocação de placas de proibido estacionar em frente ao local conhecido como Cipó, ao lado da ponte do bairro Jardim. Indicação necessária, pois caminhões ficam estacionados no local, causando transtornos aos moradores e demais pessoas que precisam passar por lá. Indicação 79, também do Luiz Paçoca, inclusive aqui com fotos e anexo, relacionada à solicitação de que seja providenciada a manutenção do calçamento na rua Antônio Moreira Guedes, no bairro Portal, acúmulo de água no local, causando risco, inclusive, de proliferação da dengue. Indicação 80, Elson Delfim Ramiro Bene, solicita que a Prefeitura providencie manutenção de um trecho da Avenida Ari Carneiro, bairro Jardim Alzira, próximo à residência 357 também, que com foto em anexo. As indicações também serão encaminhadas à Prefeitura Municipal. Vamos dar início ao segundo expediente. Lembro que cada vereador tem até 5 minutos para fazer as suas considerações. Peço que sejam respeitosos com relação ao tempo, iniciando pelo vereador líder do governo, Manuel Vicente. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael. Doutor Rafael, nosso assessor, colegas vereadores, auxiliares da nossa casa, ouvintes da Terras Altas, internautas que nos acompanham, em especial Dom Zezé, que está sentindo muita falta da sua presença nas nossas reuniões. Eu vou iniciar respondendo os questionamentos dos vereadores da última reunião, a respeito um pedido do Paulinho, a fiscalização nas entradas da cidade 24 horas, Paulinho. A gente conversou com a Quinha, a secretária e o pessoal. Então, uma que devido à dificuldade de mão de obra, a gente está vendo aí, e também acho que não tem tanta necessidade, porque o período de maior movimento na cidade, que é caminhões chegando para fazer a entrega, é durante o dia. Então, esse trabalho vem sendo feito até 8 horas da noite, e no caso de 24 horas, fica difícil estar fazendo esse trabalho. Mas não descartaram a hipótese de estar vendo isso, se continuar essa pandemia, quem sabe, né? Mas estão dando conta e estão fazendo um trabalho excelente. A gente está vendo o trabalho dessa equipe que está aí final de semana, durante a semana. Quanto ao pedido do Luiz da barreira sanitária no bairro Jardim, Luiz, ela teve que dar uma mobilizada no pessoal para ajudar na organização da fila nos bancos, nessa auxílio do governo. Então, acabou ocupando toda a equipe, mas isso já está sendo resolvido, está se encerrando esse auxílio, e eles vão voltar a fazer a fiscalização no bairro novamente. Quanto ao posto de saúde do Bom Sucesso, está tocando a obra, o pedreiro está lá já faz um bom tempo, e agora está faltando, finalmente, que as bancadas dos dentistas, das coisas, para estar lá. Eu acredito que aí mais uma semana ou 15 dias está pronto o posto do Bom Sucesso. Quanto ao pedido de morador na usina, eu consultei o Bosco, não tem morador lá. Tá? Quanto ao esgoto perto do São Nelson, já foi resolvido. Né? Do Rubinho, a limpeza e desinfecção da Praça da Bíblia também, Rubinho, a gente fez semana passada, já aproveitamos, fizemos, e quarta-feira a gente volta a fazer. A gente está fazendo essa desinfecção em toda a cidade, pelo menos 2 vezes por semana. Tivemos a sorte que esse final de semana deu uma chuva boa e também nos ajudou bastante, mas estaremos fazendo sempre que possível.
Quanto a sua, Ferraz, de colocar a placa de estacionamento ali próximo à creche, eu vou estar vendo com a Alessandra já se tem essa possibilidade de estar vendo, estar impedindo esse estacionamento, porque também se a gente tira, como ele citou, se a gente tira de lá, eles vão estacionar na Tereza Guedes. Então acaba tumultuando a entrada da cidade também. Mas então ele está vendo com a Alessandra, juntamente com ela, para estar resolvendo o que fazer lá, tá joia? Quanto à indicação do Luiz, solicito para ele providenciado a manutenção da rua Inácio Espanha Bustamante da Costa. Nós iremos fazer assim que possível, Luiz, que como eu citei, o Chãozão, por ser pessoas de risco, acima de 60 anos, que é a pessoa que mexe com isso, não está aí, mas ele, a gente, assim que der uma vaga de um outro pedreiro, a gente vai estar mexendo. Também na rua dali próximo a Alexandre Moreira, próximo a Santa Casa, com a indicação do senhor. Solicito providência das árvores localizadas na rua Governador Valadares. Essa poda a gente vai fazer amanhã. Tá? Quanto à solicitação de sinalização na esquina da Alexandre Moreira com a Ribeiro da Luz, houve aí esse acidente uns 15 dias atrás, mas foi por imprudência do motorista, que não estava em condições de estar dirigindo, e é numa esquina que todos nós temos que parar. Então, eu acredito que vai haver uma placa de pare, que nem precisava, que a pessoa já é obrigada a estar parando na esquina, né? Mas, como ele não estava em condições, acabou ocorrendo esse acidente. Também, com a limpeza, bem ali próximo à ponte da vila, que o senhor pediu, essa semana a gente vai estar fazendo essa limpeza lá também, tá? Bom, por hoje é só isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite a todos e obrigado. Passo a palavra nesse momento ao vereador Éder de Almeida Pinto Benício. Boa noite a todos. Cumprimento aí quem está em casa nos assistindo pelo portal da Câmara ou ouvindo pela rádio. Cumprimento aos colegas vereadores, à mesa diretora, aos nossos assessores e servidores aqui da Câmara. Se cuidem e cuidem de quem vocês amam. Bom, eu começo falando rapidamente sobre o importante vídeo que a Secretaria da Saúde disponibilizou através de sua secretária Quinha. Excelente profissional, excelente pessoa, está sempre a serviço do município, não tem hora. E o vídeo ficou fantástico com relação às explicações técnicas da questão do Covid, sobretudo sobre as fake news, os áudios falsos que circularam, não sei se todos chegaram a receber, mas muitas pessoas receberam e ficam com o alarme ligado e começam a procurar, inclusive nós, vereadores, né? Querendo saber a veracidade, se está acontecendo isso, não está. Então, é um momento de muita prudência que nós estamos vivendo, é um momento diferente, mas, assim como todo e qualquer momento, não é hora de propagar notícias que possam alarmar a população sendo falsas, né? E, puxando esse gancho, inclusive, assim, de tão bom que ficou o vídeo, eu faço aqui a indicação, né, hoje foi lida, para que seja feito um vídeo parecido, né, de preferência um vídeo mesmo, com relação à explicação sobre as verbas, porque nós temos também sido questionados sobre isso. Inclusive, eu fiz aqui alguns ofícios, um para nossa Casa de Caridade, inclusive hoje o Megali me retornou à tarde, agradecer. Verificarei aqui o conteúdo do que eu recebi por e-mail, para poder verificar o que, de fato, o hospital chegou a utilizar desse dinheiro do Covid. E também fiz um ofício para a própria Secretaria Municipal de Saúde, né? Eu já também tive uma conversa com a Quinha por telefone, por WhatsApp, mas nada como documentos oficiais para que a gente possa tomar pé da real situação, da parte financeira que nós temos sido cobrados. Sobretudo aquela emenda, né, que chegou, que nós aprovamos aqui, né, de R$940 mil, foi repassada a maior parte para o hospital, 740 mil, cerca disso, e o restante usado pela própria Secretaria. E sobre aquele 1.800.000, aquilo, só explicando rapidamente, né, eu ainda vou ter a resposta por escrito, mas já posso adiantar que aquilo faz parte de repasses antigos e isso ainda não está nos cofres públicos, né, isso ainda não chegou ao município. Então, esse tipo de transparência eu vejo como muito importante nesse momento do Covid, que tem a questão, lógico, da saúde em primeiro lugar,
mas o recurso ele vem para poder fortalecer esse trabalho que já tem sido bem feito aí pela nossa secretaria e outros também, outros grupos adjacentes aí que têm auxiliado bastante. E finalizo hoje a minha fala com relação ao auxílio emergencial. Está aí nessa segunda parte de pagamento, essa semana se iniciou, e vai até o meio de junho, né? Agora é um período em que a pessoa pode pagar conta pelo aplicativo Caixa Tem, que teve uma melhoria também no aplicativo, e a partir aí de sábado, no dia 30, os saques são permitidos para quem nasceu no mês de janeiro, né? Dia 1º para quem nasceu no mês de fevereiro, dia 2 para quem nasceu no mês de março e assim por diante. Então, fiquem atentos aí às datas, eu postarei também nas minhas redes sociais. Agora é o momento da segunda parcela, né? E para quem ainda não conseguiu lograr êxito aí no cadastro inicial ou receber a primeira parcela, infelizmente também tem sido muito questionado quanto a isso, infelizmente é aguardar, né? Nós tivemos quase 100 milhões de pessoas inscritas, então o governo, ele infelizmente acaba não tendo como dar uma resposta rápida para todos, que seria, lógico, ideal, até pelo nome do auxílio ser emergencial. Mas são muitos inscritos e até, infelizmente, muitas pessoas que até não deveriam ter inscrito acabam atrapalhando justamente esse trabalho, né? Vamos cadastrar para ver o que dá. Então, não dá, né? Para quem ultrapassa a renda de R$ 3.150 por casa ou meio salário per capita dentro da casa, não logrou êxito e acaba atrapalhando quem realmente precisa, né? Para quem ultrapassou, extrapolou esse tipo de ponto, não tem o que ser feito, né? Para quem se inscreveu de novo e teve algum tipo de congruência, é aguardar mesmo. Me coloco à disposição, desejo a todos uma excelente semana. Passa a palavra o vereador Elson Delfim Ramiro Beni. Cumprimentos, colegas vereadores, os componentes da mesa, diretora, doutor Rafael, presidente Kleber, nosso secretário Éder, funcionários da casa. E uma boa noite para todos que estão confinados em casa, com a sua família. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Começo agradecendo ao Executivo por atender minha indicação. Fiz um pedido junto aos moradores do bairro Vila Carneiro para tapar um buraco na João da Silva Costa, próximo à residência de número 419, na residência do Edivaldo. Agradeço também ao esforço aí do nosso líder do governo, Manuel Vicente. Na medida do possível, ele consegue atender os pedidos. E obrigado pelo retorno. Isso facilita o nosso trabalho. Sempre aí trazendo um retorno da nossa indicação. Muito obrigado. Vou falar também de uma indicação de hoje. Indicação de manutenção em um trecho na Avenida Ari Carneiro, no bairro Jardim Alzira, próxima à residência de número 357. Uma parte da rua danificada está causando transtornos para os moradores. Quando chove, a água fica empoçada no local. Tem pessoas que eu vejo que tapam alguns buracos ali, naquele local, com terra. Esses buracos estão em frente à garagem, dos moradores ali. Então, eu já fiz esse pedido e fiz outro pedido junto a esse, na Vila Maria, próxima à residência de 195, já foi sanado, já fizeram aí a manutenção naquele trecho, então eu faço esse outro pedido aqui. Vou falar rapidamente de um projeto de minha autoria, que era a primeira edição do projeto Dia Municipal das Artes Marciais. O evento estava agendado para o dia 9 de maio de 2020. Pelo momento que estamos passando, tive que cancelar o evento, e sem previsão de data, porque é um evento que movimenta pessoas, não podemos aglomerar, e também está proibido atividades coletivas
Então, é um evento que traz muita cidade de fora, então eu resolvi cancelar. Falar de outro projeto de autoria, da minha autoria e da autoria do vereador Édio. É o Prêmio Atleta Destaque no município de Itanhandu. Este estava para acontecer no dia 22 de maio, em sessão solene, no plenário da Câmara Municipal. Então, esse projeto ia homenagear os atletas que, representado ao município, têm se destacado em sua modalidade durante o ano. O prêmio seria uma placa ou um diploma. Então, não sei se vai dar tempo para realizar esse evento, mas a gente deixa o próximo presidente da Câmara, né, para dar continuidade a esses projetos. Para encerrar, antes de encerrar, quero perguntar ao líder do governo. Eu queria saber de você se saiu a licitação para calceteiro, porque eu estive conversando com o Nil, né, ele estava precisando de emprego e a cidade precisa realmente de algumas manutenções aí na rua. Aí eu queria saber se tem já a licitação. Aí você pode trazer para a gente na próxima, se houver. Agora, para encerrar, peço em oração para o doutor Gil, né, que testou positivo ao coronavírus, está sendo medicado, bem tratado no hospital, e passa bem. Não devemos julgar quem está com coronavírus, que amanhã pode ser eu ou pode ser você. Então, vamos pedir a Deus aí, que o doutor Gil se recupere logo e volte para casa. Me despeço, Elson Delfim Ramiro, boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador José Aldair Marinho. Senhor presidente, demais componentes da mesa, caros colegas vereadores, munícipes que estão nos ouvindo, meu boa noite. Senhor presidente, hoje quero compensar o tempo que eu gastei da última reunião, que eu ultrapassei, e vou ser mais breve hoje para fazer essa compensação da reunião passada. Gostaria de ter seu comentário sobre a planta genérica de valores, na qual Vossa Excelência, com demais membros da mesa, resolveram tomar essa medida para devolver ao prefeito, para fazer devidas adequações ou não, o que entender de melhor, e devido às justificativas apresentadas por Vossa Excelência. E gostaria também de saber, com relação aos outros dois projetos que tramitam nessa casa, que estão pendentes também de uma solução, para que nós possamos dar seguimento a eles, que trata-se dos serviços dos plantonistas e da aquisição de um terreno da ET lá no bairro dos Gonçalves. Se Vossa Excelência depois, caso pudesse trazer essas informações ainda nessa reunião, agradeceria e muito. Essa medida que Vossa Excelência também toma diretamente por iniciativa dos membros da mesa diretora com relação à planta de valores, nada a querer me opor sobre isso, mas baseado, gostaria de saber de Vossa Excelência, ou até mesmo do nosso assessor jurídico, quando um projeto de lei tramita nessa casa uma simples devolução, se pode partir da mesa diretora ou do plenário da casa, e eu não consegui enxergar isso dentro do regimento interno. Se puder também trazer essa informação, gostaria muito e agradeço. Por fim, tem o último assunto a tratar. Como em todas as reuniões eu venho fazendo essa menção sobre os salários dos agentes políticos. Na última reunião, tive também a participação dos 3 nobres colegas vereadores manifestando que gostaria também de estar apreciando a matéria, estudando, analisando. Então, eles assinam junto comigo, verbalmente, claro, solicitando a mesa diretora com a presidência, com a colocação dessa proposição para que nós possamos avaliar e analisar esse projeto.
De acordo com a contagem regressiva que estabeleci, vão faltar 6 reuniões para que a matéria, por nós, seja analisada e avaliada aqui no plenário da Câmara. E gostaria de deixar em aberto também, gostaria de ouvir dos demais outros vereadores, caso queiram se manifestar, caso queiram, e, em especial, o colega vereador Manuel Vicente, até porque ele não faz parte da mesa da Câmara, se ele tem um posicionamento, caso ele queira manifestar, fica em aberto aí também essa indagação, esse complemento de informações e que eu gostaria muito de tornar público e o conhecimento da nossa comunidade. No mais, agradeço, uma boa noite a todos. Passo a palavra ao vereador Paulo Henrique Pinto Monteiro e só respondendo ao vereador José Aldair, eu vou falar sobre os projetos na minha fala depois para a gente não perder o tempo. Com a palavra o vereador Paulo Henrique. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora, cumprimentar nosso assessor jurídico, doutor Rafael, os funcionários João Paulo e Fernando, os colegas vereadores, internautas e ouvintes do portal da Câmara e da Rádio Terras Altas FM, desejando uma boa noite a todos. Não posso também deixar de cumprimentar a querida dona Zezé, que mesmo em tempos de coronavírus, vem acompanhando de sua casa as nossas reuniões. E diante deste acontecimento, onde ela sempre esteve presente nas reuniões da Câmara, acredito que o doutor Rafael possa me ajudar, talvez precisar esse número, mas acredito que há uns 3 mandatos a dona Zezé firmemente acompanha a reunião da Câmara de maneira presencial. E sempre participando, se envolvendo de alguma forma, trazendo a demanda da comunidade. E gostaria até de deixar para os colegas vereadores que possamos discutir, para que possamos conceder à dona Zezé o título de cidadã emérita ou benemérita, não me lembro qual é o que se enquadra no momento, mas por ser uma mulher cidadã, participativa, ativa na política e nas questões do nosso município, participando das reuniões de forma online e presencial, todas as vezes, sem perder uma, sempre presente acompanhando. E realmente um exemplo de cidadã no nosso município. Fica a minha sugestão para os colegas vereadores e para que possamos conceder este título tão merecido à dona Zezé, que sempre participa e cumpre seu papel como cidadã inteiranduense. Gostaria inicialmente também de parabenizar o produtor rural, a produtora rural, pelo dia de hoje, que é comemorado o dia deste grande ou desta grande batalhadores que nós temos aí, que uma grande frase que sempre escutava nesta casa, quando tínhamos uma vereadora que também era produtora rural, que dizia que se o produtor não planta, né, o cidadão não janta. Então fica aqui a nossa simples homenagem a todos os produtores rurais e desta forma também lembrar também da indústria, que é o dia de hoje. Parabenizar a todos que geram emprego em nosso município, que mesmo em meio à crise, vem produzindo, sobretudo, os alimentos para a nossa comunidade, para o nosso país. Fica a lembrança do dia do produtor rural e da indústria. Também não poderia deixar de esquecer a caminhada de Santa Rita, que é uma data que faz parte do nosso calendário municipal de eventos, que infelizmente esse ano, devido ao coronavírus, não pôde acontecer, mas todos realizaram com certeza a sua oração a esta santa que vem com certeza todos os anos aumentando o número de fiéis e com certeza abençoando, intercedendo junto a Deus Pai pelo nosso município. Gostaria de me dirigir ao líder do governo, vereador Manuel Vicente da Fonseca, para que possamos tirar algumas dúvidas que, se possivelmente não tiver a resposta neste momento, que possa trazer nas próximas reuniões. Gostaria de saber sobre a gasolina ou querosene que foi detectado por vários moradores do bairro Jardim na água do bairro, que até então não soubemos da finalização da investigação que aconteceu. Gostaria de saber se houve boletim de ocorrência, qual foi a resposta final que chegou depois da análise da investigação que ocorreu.
se foi aberta alguma investigação maior que ainda não temos conhecimento, né? Qual foi o resultado final desta grave denúncia feita pela população do bairro Jardim. Também gostaria de saber como ficou a implantação da coleta seletiva, que foi divulgado, que foi apresentado, né, um projeto, e até então não temos resultado ainda da implantação da coleta seletiva. Ela ocorreu, está acontecendo, não está, o que está faltando, porque diante do momento que estamos passando, acredito que isso não impede da implementação da coleta seletiva, né? Então as pessoas estão cobrando, eu gostaria de saber o que o secretário ou o prefeito pensa a respeito disso. Sobre a atualização dos casos de dengue, também gostaria de receber essa informação. Nós estamos acompanhando diariamente o boletim do coronavírus e a dengue tem ficado um pouco de lado. Então eu gostaria de saber o trabalho que vem sendo desenvolvido, se aumentaram o número de pessoas com dengue no município e quais foram os resultados que o nosso município, né, vem apresentando. É importante a gente também não esquecer desse assunto, porque o nosso município, acredito que há um bom tempo ou nunca teve esse problema aqui, e agora nós já estamos aí com um número considerado de infectados pelo vírus da dengue. E, por fim, gostaria de compartilhar com a população a resposta que chegou até mim do secretário de Meio Ambiente a respeito do requerimento de minha autoria 025 de 2020, que trata do cumprimento do laudo técnico da Vigilância Sanitária de Itanhandu a respeito do cemitério municipal. Então, o secretário responde que alguns itens do relatório da vigilância já foram cumpridos, vem sendo cumprido, como manter toda a área limpa e roçada, verificar e evitar a ocorrência de água parada ou acumulada, não permitir acumulação de urnas pós-exumação, comunição de resíduos sólidos não humanos, encapsulamento em sacos e encaminhamento e destinação dos resíduos sólidos ao aterro sanitário controlado pela Prefeitura Municipal de Itanhandu. E ele também afirma que, por conta do cemitério ser antigo, há algumas adequações que ficam difíceis de acontecer. Eu discordo um pouco, eu acho que com boa vontade, dedicação e atenção ao local, que muito precisa, nós conseguimos sim melhorar muito, né? Como a questão do acesso aos túmulos precisa ser revisto, isso não é difícil de fazer. A abertura de uma área para fuga também pode ser estudado e pode ser resolvido. Lavatórios com água corrente, onde dispense o uso das mãos para acessar um sabonete ou alguma coisa, que a pessoa possa, de alguma forma, utilizar. Um local exclusivo de apoio ao lanche dos funcionários, né? Como que o funcionário do cemitério lancha lá hoje? Tem que sentar em cima de um túmulo e comer, porque como é que vai fazer? Não tem um local adequado. Instalação de filtro e bebedouro de água potável, né? Precisa, não é difícil. O alvará da vigilância sanitária, pelo jeito, não tem, porque não veio anexo. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros também não tem. E assim outras questões que o nosso cemitério cada vez mais fica abandonado e nunca se resolve, né? Talvez porque lá as pessoas não falam. E aí ninguém cobra e aí vai ficando para trás. Então, eu espero que o prefeito tenha consciência, pense nas famílias que lá vão visitar os túmulos dos entes queridos, já falecidos, e também em respeito aos funcionários que lá trabalham. E com isso eu encerro minha fala de hoje, agradecendo a todos, desejando uma boa semana e que todos se cuidem. Boa noite. Passa a palavra o vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, pelo portal da Câmara. Em seu nome hoje, vereador Rubim Dertivete, pelo seu aniversário, quero cumprimentá-lo, mas também cumprimentar os trabalhadores rurais, que hoje também é seu dia, cumprimentar os costureiros, que também tem seu dia comemorado hoje, e também o Dia da Indústria. Então, né, considerando essas datas comemorativas de hoje, junto com o seu aniversário, eu tenho certeza que mais da metade da população de Itanhandu se sente por essas datas comemorativas hoje representadas e, na palavra do vereador, parabenizados.
Deus te abençoe e felicidade para você e para a sua família. Em relação ao trabalho do vereador, peço ao líder do governo, uma posição em relação ao loteamento da Ponte Alta, se existe interesse da administração de terminar. Peço a manutenção das manilhas na continuação da rua Luísio Lopes, lá depois da linha do trem, porque lá as manilhas estão se deslocando, então precisa da manutenção dela lá, são manilhas de esgoto. E aproveitar para dizer que lá mesmo, foram notificados proprietários de terreno para a limpeza de seus lotes. E o lote, logo em seguida, da prefeitura, e o mato tomou conta, e tem até água juntando lá por essas chuvas, enfim. Então, precisa tomar uma providência lá. A respeito de um serviço que foi feito na rua Inácio Bustamante na sexta-feira. Eu não passei por lá, não, mas tenho fotos, e tem moradores lá que me disseram que os funcionários ficaram lá o dia inteiro esperando material, que não chegou material para eles trabalharem lá. Também, em relação à próxima reunião, que vai de encontro à indicação do vereador Éder, eu gostaria também, Éder, de um vídeo falando, ou de alguma forma, na manifestação do prefeito, porque, como autoridade máxima do município, as pessoas cobram a gente, porque Itanhandu recebeu recursos. Nós votamos aqueles 2 milhões para assistência básica 2 meses atrás, enfim. Eu engrossaria essa indicação do vereador Éder no sentido de tomar conhecimento, pela fala do prefeito, da situação financeira do município. Nesse momento, eu acho de extrema importância. E também reforçar o pedido da arrumação lá no calçamento da rua Antônio Guedes, lá no Portal, pelo seguinte: pela lavagem das pessoas e pela chuva de ontem, por exemplo, são buracos que acumulam muita água. E sabemos que o mosquito da dengue precisa de pouco tempo para a sua proliferação. Então, mais uma vez, porque essa manutenção do calçamento já foi indicada aqui por outros vereadores, peço essa manutenção lá também. O que eu quero dizer aqui dos assuntos que eu considero importante foi da minha participação na reunião do Comitê do Covid aqui na quinta-feira. E como foi a primeira reunião que eu participei, eu fiquei muito satisfeito pelo fato de perceber no meu modesto conhecimento das coisas de saúde, que a Secretaria de Saúde de Itanhandu, neste comitê, está muito bem representado e também defendendo o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, fica aqui minha admiração por essas pessoas da área de saúde que compõem esse comitê, pelo entendimento técnico que eles têm. E, naturalmente, achei a reunião do comitê muito boa. Na medida do possível, vou participar das próximas. Quero dizer também acerca de um pedido que eu fiz aqui, lá atrás também, no começo da pandemia, acerca da distribuição de cestas básicas. Então, a Secretaria de Educação vai entregar mais cestas básicas agora, a Secretaria de Assistência Social vai entregar mais cestas básicas, e hoje também eu fiz o requerimento para saber esse quantitativo de cestas entregue aos munícipes. Ou seja, neste momento de crise, no meu entendimento, quem tem que fazer essa garantia alimentar à população é a Secretaria de Assistência Social, especialmente, e como já foi feito pela Secretaria, nesse momento feito pela Secretaria de Assistência Social, essa doação de cestas, e como já foi feito e dará continuidade à Secretaria de Educação, e também todas as outras entidades que estão colaborando aí na entrega deste amparo, desta garantia alimentar à população. Então, acho isso muito importante nesse momento. Queria pedir ao presidente também, porque em 2019, ou seja, o ano passado, quando chegou aqui o projeto da planta de valores, eu, entendendo a injustiça
de se praticar uma nova planta de valores, um novo modelo de cálculo de impostos. Enquanto não se cadastrar todos que devem, que aquele projeto deveria ter sido retirado. Inclusive, gravei um vídeo fazendo esse pedido, que por acaso passou de 1.200 visualizações, porque quando dói no bolso, o povo interessa, mas estou dizendo desse assunto, porque eu quero pedir a Vossa Excelência que eu quero assinar esse ofício também ao prefeito municipal, porque eu tenho esse entendimento já há bastante tempo. E, para terminar, quero dizer rapidamente que eu não sou de falar aqui das questões da política nacional, porque eu acho que o que interessa é tratar da política e das coisas do município. Quero dizer, dentre outras tantas coisas, que os vídeos mostraram daquela reunião do dia 22 de abril, onde ela foi publicada por conta das investigações que se faz a interferência, possível interferência na Polícia Federal pelo nosso presidente, mas eu quero comentar em relação à fala da ministra Damares. Uma fala, no meu entendimento, antidemocrática, uma fala autoritária quando pede para prender governadores e prefeitos. Para mim, ela deu uma demonstração de que ela não conhece o Brasil, não conhece a realidade das pequenas cidades e não sabe a dificuldade que estamos passando nesse momento de pandemia. Às vezes, não só com a doença, mas cidades que não têm, inclusive, contaminação, passando por dificuldades financeiras. E a responsabilidade destas cidades, como eu sempre digo aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que quem manda na cidade é o prefeito. Então, para fazer aqui um repúdio à fala da ministra Damares. E com estas palavras, eu agradeço a tolerância pelo tempo, desejo boa noite a todos, fiquem com Deus, vereador Luiz Paçoca. Com a palavra o vereador Ferraz. Rapaz. Verdade. Boa noite, aos meus amigos vereadores, aqui nos acompanha em casa. Tá normal aqui? Tá? Estamos passando esse momento difícil, chama-se enfrentamento. Eu acredito que a gente tem que enfrentar de modo responsável, né? Com todos os cuidados nas ruas, no comércio, na nossa casa, né? E não nos escondermos. Não esconder não fugir, né? Não tem como se fugir do vírus. Então, é ser responsável, tomar os devidos cuidados. E, umas semanas atrás, foi proibido os salões de funcionar, né? Com todo respeito ao comitê, mas brinca com muitas famílias nesse quesito, tá? Nessa questão, porque são mais de 70 famílias que dependem dos salões, né? Eu tenho o Gustavo, que a esposa dele está grávida, e ele tem uma criancinha pequena. A maioria dos cabeleireiros alugam, pagam aluguel, né? Então fecha o salão. Todos estão adequados, com álcool gel, com contingenciamento, né? Não estão atendendo uma por vez, está trabalhando com espaçamento. Então, eu achei assim indevido o proibir de trabalhar das pessoas da área de beleza não poder estar trabalhando. Está tendo o devido cuidado, né? Toda a higienização. Eu não acho que é o vilão. Os salões não são os vilões. Então, eu estou conversando, estou com um grupo, né? Nós vamos apresentar uma defesa junto ao comitê, né? É quinta-feira que vai ter a nova reunião. O povo já está sofrendo muito, já com medo, com pânico. E eu acho que nós não devemos ter medo. Vai aumentar mesmo o número de infectados daqui para frente. Isso é normal, já era esperado. Claro que não temos que todos, no momento só, ser contaminado com vírus, justamente por falta de leitos. Mas eu acredito que tem que tratar com mais atenção, uma atenção melhor a esses profissionais. Semana pode trabalhar, semana seguinte não pode. Foi infectado, dobrou o caso na cidade, fecha tudo que é salão.
fecha tudo que é academia. Eu acho sim que tem que fechar aquela que não estiver cumprindo, o salão que não estiver cumprindo. Mas, para isso, já temos fiscais. O fiscal vai, está tudo certinho? Deixa trabalhar. Eu sei que a saúde está fazendo, eu acho que é uma das secretarias, o pessoal, parabéns, como todos aqui, sempre elogia, né? Então, de parabéns todos do enfrentamento da área de saúde, os fiscais, as enfermeiras, os médicos, todos. Né? Parabéns para a Quinha também, que está encabeçando. Mas, do outro lado, tem que ver. Um simples não da comissão, do comitê, gente, um pouquinho de cabelo que a semana que o profissional corta, que ele trabalha, é para pagar uma continha e para ir lá no mercado, comprar uma comida, pagar uma conta de luz. Não tem outro rendimento. Não somos que nem nós, vereadores aqui, que temos a nossa renda no final do mês, entendeu? Todos os profissionais da saúde, funcionários públicos, têm a sua renda no final do mês. Então, quem trabalha por conta precisa desse dinheiro, entendeu? Independente de eu ser vereador ou não, o forte meu é o salão. Eu conto com aquele dinheiro. Então, aqui falando, sendo a voz daquelas pessoas que são companheiros meus de profissão, afetou bem a gente não esperava. Eu mesmo não esperava que fosse ter o fechamento, a proibição da gente estar trabalhando. É sério? É. Mas eu até agora não fiquei sabendo de ninguém que está sendo contaminado em salão. Né? Então, eu gostaria aqui que o pessoal da saúde, quem estiver nos acompanhando, né, entenda que está prejudicando bastante, né? E é a higiene. Além de beleza, é a higiene, que trata de higiene. Então, desejo a todos uma ótima semana, e que nem eu falei aqui, para a gente não criar pânico, né? E enfrentar o momento é difícil para todos, né? Mas a gente não pode esconder. Fala que é enfrentamento, então vamos enfrentar. É uma guerra? Vamos guerrear com responsabilidade. Deus abençoe, boa noite. Passo a palavra agora ao aniversariante da noite, vereador Jefferson Rubens da Costa. Rubinho. Boa noite, presidente. Boa noite, doutor Rafael, funcionários da casa, colegas vereadores, a dona Zezé, que o Paulinho muito bem lembrou, pessoa de estima, autoestima, pessoa que quando me cobra, principalmente a minha pessoa, eu respeito muito, que é uma pessoa que está acompanhando o trabalho dos vereadores. Então, a gente deve respeito a todos, mas em especial a dona Zezé, a gente dá uma atenção a mais quando ela fala. Pela postura dela diante de tanto tempo acompanhar a vida política da cidade. Quero aproveitar também para dar os parabéns. O Luiz falou aos costureiros, também as costureiras, né? Que hoje é o dia nacional delas, também das indústrias, que sem as indústrias as famílias também não sobrevivem, depende cada um do seu trabalho, do seu salário, e estão aí os empreendedores industriais nos mantendo e nos dando trabalho, nos dando o nosso sustento no dia a dia. Também em especial ao produtor rural, que, como já disseram aqui, se ele não planta, a cidade não janta. Então, a felicidade de ter nascido num dia e ter sido 3 datas especiais de pessoas trabalhadoras, talvez seja por isso que eu batalho o dia inteiro, das 6 às 6, às vezes das 6 às 10, e não tem hora para acabar, depende de... Hoje é a 3ª missão minha de trabalho. Comecei de manhã, passei pelo trabalho, agora estou aqui na Câmara representando aqueles que me elegeram. Quero fazer aqui também um apoio ao Ferraz, junto à reivindicação dele, que eu acho muito justa. Eu estive particularmente numa barbearia semana passada, onde eu estive com todo o cuidado, a pessoa que cortou o meu cabelo não deixa entrar de 2 pessoas, não atende sem máscara, até para fazer o pezinho do cabelo, ele pede para a gente tirar a máscara na hora, para poder fazer, tira o lado de cá, não coloca a mão na gente. Então, eu também
quero te dar esse apoio, Ferraz, porque a mesma reivindicação que ele fez, você está fazendo. Já caiu com as barbearias abertas, salões abertos, entre 75% do movimento deles. Esses 25% eles estão quebrando o galho, dependendo de sogra, de sogro, de irmãos, para poder pagar o resto das contas. Então, eu também acredito que, apesar da equipe de saúde estar trabalhando seriamente, nós temos aí Minas Gerais em números do Covid bem baixos, graças a Deus, de mortos. O enfrentamento é grande. A gente vê São Paulo, vê Rio aí com São Paulo com 4.600 mortos aproximadamente, Rio de Janeiro com 2.000 e poucos mortos, e Minas estamos aí com 156 mortos. Quer dizer, o que nós estamos fazendo que os outros estados não estão? Trabalhando sério, como o mineiro sempre fez. O mineiro é um povo trabalhador e sério. Então, quero, sim, pedir à Vigilância Sanitária, à equipe aí do Covid, que reflita sobre isso aí, passem a acompanhar o trabalho desses profissionais e de outros também, academia, tudo, cada um com seu devido fiscalização, e sim, se tiver que punir, puna aquele que está sendo infrator. Porque nós também precisamos cortar o nosso cabelo. Nós também precisamos, não é só salão de beleza, é um salão de necessidade. Já pensou se ninguém de nós fosse num salão cortar o cabelo, ia estar aqui tudo brucutu, certo? Então, acho justa a reivindicação do Ferraz. E o Luiz até falou que não gosta muito de falar em a política fora daqui, mas eu tenho visto aí desafios para os governadores e eu tenho visto o Zema, com todos os erros e acertos, com uma força de vontade de trabalhar. Todos nós temos os nossos erros, nossos acertos. Mas o caminho que ele está trilhando é de empreendedor. Ele tem uma visão diferente de política. E, às vezes, quando não se tem a propina, é difícil concluir o trabalho com sucesso. E são duas pessoas que cortaram as propinas e o trabalho pode até não estar aparecendo, refletindo, que é o nosso presidente e o nosso governador. Nós temos a felicidade de ter um governador sério também. É lógico que ninguém acerta tudo, mas entre erros e acertos eu acredito que ele está indo bem. Hoje, por exemplo, eu vi uma matéria dele que ele está colocando os detentos, além das pessoas ganharem uma repercussão, um tempo menor nos seus dias de reclusão, eles estão fazendo serviço de limpeza de alguns prédios e coisas públicos, economizando para o Estado. Tudo o que economiza hoje vai ser vantajoso lá na frente para os dois, para o Estado e para o recluso. Então, quero deixar aqui, assim, minha mensagem de apoio, que eu sempre apoiei e acredito no nosso futuro, sim, com o nosso presidente, com os seus erros e acertos, e também com o nosso governador. E assim eu me despeço, uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Vereador Rubinho, MDB. Obrigado, vereador Rubinho. Agora, vereador Kleberson, fazendo uso da palavra. Começa falando com relação aos projetos de hoje, só para esclarecer que nós não devolvemos o projeto da planta de valores ao Executivo Municipal. Nós fizemos um ofício solicitando que o próprio Executivo repense e ele retire o projeto daqui. Justamente por isso que não existe no nosso regimento e mesmo no processo legislativo a figura da devolução de projeto. Isso não existe. Ou o projeto é realmente tramitado pelas comissões e ele tem ali um parecer favorável ou contrário para que seja arquivado em caso de parecer contrário, ou ele vem à votação para ser discutido. E nesse sentido, o regimento diz que o presidente da Câmara faz a pauta, ou seja, os projetos que serão votados em cada reunião ordinária é uma deliberação do presidente da Câmara, que faz isso em comum acordo com a sua mesa diretora. E por isso, antes de mandar esse projeto
para as comissões e posterior discussão, votação, solicitei sim ao prefeito que repense melhor. Não é hora de nós votarmos projetos que aumentem impostos para a população. Pelo contrário, nós temos que fazer o contrário. Reduzir impostos e, em algumas situações, até trabalhar para isenções de impostos nesse momento. E dessa forma já assinamos até ofícios aqui, para que nós pudéssemos mandar, para que a Prefeitura Municipal pudesse estudar isenções e também diminuição no valor das cobranças durante o período da pandemia. Como fizemos também a CEMIG, um pedido por escrito para que a CEMIG olhasse com carinho as contas de energia elétrica, sobretudo daqueles mais vulneráveis da nossa população que tem a doença. Então, vou aguardar o retorno do Executivo Municipal com relação a esse pedido que foi feito, e depois disso vamos decidir o que fazer com esse projeto da planta genérica de valores. Com relação ao projeto que trata do terreno da ET dos Gonçalves, nós ainda estamos aguardando a Prefeitura nos retornar com os orçamentos, ou então a comissão decidir se dá parecer final nos projetos ou não. E com relação ao projeto que trata dos motoristas, nós estamos aguardando também, eu pedi uma posição ao prefeito, ele não me passou ainda, estou aguardando, porque nós vamos pautar esse projeto. Então, só estou aguardando para ver o que eles pensam com relação à emenda que foi feita aqui, por uma questão de respeito. Tem uma emenda aqui, vai impactar no orçamento lá, eu gostaria de saber a opinião técnica. Hoje, em conversa com a secretária de administração, a Cidinha, ela me disse que a equipe técnica dela já emitiu um parecer para o prefeito com relação ao que pensam da emenda proposta aqui na Câmara. E depois isso vai chegar até mim e nós vamos pautar esse projeto aqui na Câmara. Falando rapidamente dos casos de coronavírus na nossa cidade, saiu há pouco o boletim diário dizendo que nós fomos para 15 casos confirmados de coronavírus no município de Tendu. Só que também temos 12 casos recuperados, o que é um bom indício. O que eu quero dizer com isso? A nossa população talvez se assuste com um número cada vez maior de confirmação de coronavírus, mas isso é muito natural nesse momento. Para que nós possamos vencer a chamada curva, chegar nela e começar a descer essa curva, nós precisamos que esse é o processo natural. Algumas pessoas vão se contaminar, vão realmente ser confirmadas com o Covid-19, mas o que importa para mim, nesse boletim diário, realmente é o número de recuperados. A cada semana sobe o número de confirmados e o número de recuperados acompanha a mesma expectativa. Então, até o momento, no nosso município, não temos nenhum caso que foi agravado, que precisou ser entubado, que precisou de uma UTI, e isso é muito positivo para nós. Queira Deus que o vírus que está atuando aqui na nossa cidade e micro-região seja um vírus realmente com menos força, porque realmente até agora os nossos casos têm se recuperado, e é isso que nós desejamos, porque todo mundo aqui está sujeito a se contaminar do coronavírus, mas o que nós queremos é que aqueles que se contaminem sejam recuperados, como esses 12 dos 15 já estão, e eu tenho certeza que os outros serão também, graças ao bom Deus. Então, Tendu hoje tem 15 casos de coronavírus, Itamonte soltou o boletim de hoje com 12 casos e Passa Quatro com 7. A nossa região, geralmente que é realmente parelha em várias outras situações, ela começa a ser também na questão do coronavírus. Hoje fui convidado para uma conversa com um representante da classe dos restaurantes, lanchonetes e bares, que estão preocupados com a situação deles. Porque durante essa pandemia, os restaurantes são os únicos, junto dos bares e das lanchonetes, que ainda não puderam abrir as suas portas para trabalhar como sempre fizeram. É natural e óbvio que eles têm a opção do delivery, mas saiu uma pesquisa ontem na internet mostrando, na televisão, noticiada em canal aberto, de que mesmo com o delivery, 80% do lucro é diminuído. E eu acho que isso, numa cidade do tamanho da nossa, tem a mesma proporção ou ainda maior. Ou seja, o delivery não sustenta os comércios de restaurante, de lanchonetes e principalmente até a questão dos bares. Então, eu acho o seguinte,
é necessário dialogar com todas as classes que estão sendo impactadas, todas elas. Hoje eu conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Walter Rangel, e ele está com esse pensamento muito bom, agradeci a ele, e que seja mesmo feito. Se reúna com os cabeleireiros, os barbeiros, depois se reúna com os comerciantes de restaurantes, de lanchonetes, de bares, se reúna também com representantes das igrejas, porque tem igreja que deseja voltar às suas atividades, e que realmente haja diálogo com todos eles. Não estou aqui dizendo qual deve voltar, qual não deve, até porque nós temos um comitê estabelecido para isso, mas o mínimo que nós temos que fazer no momento de crise é dar atenção às pessoas, dialogar com as pessoas. Todo mundo sabe a minha posição desde o início, favorável ao comércio. E eu faço um resumo de por que isso. Eu acho que a nossa cidade tem a maioria dos seus funcionários, os seus munícipes trabalhando em granjas, indústrias, seja de sapatos, calçados ou confecções, e essas ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar a granja, ninguém vai fechar a fábrica, ninguém vai fechar a confecção. Assim como ninguém vai fechar o supermercado, que é o comércio que mais aglomera pessoas. Então eu também tenho uma opinião de que nós precisamos deixar os estabelecimentos comerciais trabalharem. Impor a eles regras, impor a eles condições, normas, fiscalizar rigorosamente, mas que eles tenham o seu direito de trabalhar. É isso que eu defendo. E com essas palavras eu me despeço nessa noite, desejando que Deus continue abençoando nossa cidade e que nós possamos passar e vencer essa crise sem nenhum dano realmente de vida. Que nós não percamos pessoas e que todos esses que estão sendo contaminados possam se recuperar o mais rápido possível, como tem acontecido. Boa noite a todos e muito obrigado. Vamos iniciar a ordem do dia. Temos o projeto de lei 026 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 13.850,54, por anulação de dotação orçamentária e da outras providências. Antes de iniciar a discussão e votação e até a leitura dos pareceres, eu proponho ao plenário que nós discutamos esse projeto de forma global, desde logo na forma do artigo 173, parágrafo 1º. Aqueles que estão de acordo permaneçam como estão. Leitura dos pareceres. Parecer da Assessoria Jurídica de número 26. Trata-se de projeto de lei autografado pelo chefe do Executivo local pretendendo autorização da abertura do crédito adicional especial por anulação de dotação orçamentária na forma do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320 de 64. A abertura dos créditos adicionais especiais encontra-as nas disposições da Lei 4.320 de 64, a saber nos artigos 40 e seguintes. Pretendida abertura por imperativo da Lei das Finanças Públicas, além da devida autorização legislativa e da exposição da necessidade do gasto, depende também de indicação de recursos disponíveis. Quanto à iniciativa para deflagrar processo legislativo, não detecto vício, posto que observada a iniciativa privativa do prefeito. Considerando que o projeto contempla, expressamente seu artigo 4º, alteração no anexo de metas físicas PPA e LDO em vigor, aconselharia o mesmo submeter-se a duas discussões, votações e sessões de pauta desimpedida, tendo visto o rito próprio para as modificações das leis orçamentárias. Tangente ao texto técnico nacional, entendo que estão adequados. Destarte após a apreciação e parecer favorável de outra Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final, opinando obrigatoriamente a Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, seja parecer encaminhado ao plenário deste Colégio Legislativo para discussão e votação, devendo merecer aprovação por maioria simples, por se tratar de projeto de lei ordinária. Uma vez aprovado, seja remetido ao CAID para sanção e promulgação. É ao parecer sob censura pela legalidade e juridicidade do projeto de lei, pugnando por sua normal tramitação legislativa, cabendo, todavia, ressaltar que o presente parecer de cunho orientativo e opinativo. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A comissão é de parecer pela constitucionalidade, legitimidade técnica, legislativa e no mérito, estando de acordo com o projeto. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. A comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Só fazendo uma correção aqui, eu propus discutirmos de maneira global o projeto, mas na verdade ele também
trata da alteração, porque na verdade esse projeto 026, nós estamos votando ele novamente porque ocorreu um erro lá na Secretaria de Administração na hora de encaminhar o projeto para cá na Prefeitura. Então nós temos que fazer ele em 2 votações também. Então essa vai ser a primeira discussão e votação. Como vota o vereador Éder? Aprovo. Vereador Beni? Aprovo. Vereador Rubinho? Aprovo. Vereador José Aldair? Pela aprovação. Vereador Luiz Cláudio? Presidente, naturalmente, o senhor já esclareceu aí, esse projeto ele já foi votado, houve um erro técnico nele por parte da administração, motivo que nos faz votá-lo novamente. E esse projeto trata do Índice Nacional de Reajuste da Construção Civil, qual seja para pagar o loteamento da Ponte Alta. Então, eu já justifiquei no dia da outra votação aqui, que eu sou favorável a este projeto, e como cobrei hoje da tribuna uma posição do prefeito do ponto de vista da continuidade do loteamento, porque vamos pagar agora juros de uma obra parada e gostaria de visualizar o término desta obra neste mandato ainda. Mas, com tudo isso, eu aprovo. Perfeitamente. Como vota o vereador Manuel Vicente? Aprovo. Vereador Paulo Henrique? Da mesma forma como já foi justificado também pelo colega vereador Luiz Cláudio, Luiz Paçoca, dizer que já discutimos acerca do presente projeto, já realizamos os estudos necessários, se trata de pagamento de correção de um índice que outrora foi utilizado outro, que não era devido, e agora com essa substituição correta, e também houve um erro em seguida técnico pela Prefeitura, e que já foi corrigido, portanto, sem dúvidas ao projeto, aprovo. Vereador Ferraz? Aprovo. Então, nessa primeira discussão e votação, o projeto recebeu o apoio unânime dos vereadores. Nós vamos encerrar essa reunião e imediatamente abrir uma reunião extraordinária para a segunda discussão e votação. Declaro a sessão encerrada. Convoco a todos para a próxima sessão que se realizará na sequência.